Conta-se uma história de um homem que era um lenhador muito famoso na sua região, trabalhava numa fazenda. Era um homem com uma certa idade já, mas conhecido por sua capacidade de cortar muitas árvores. E um jovem lenhador forte, vigoroso, ouviu da fama desse homem, resolveu ir até aquele local, aquela fazenda, e propôs um desafio àquele homem idoso sobre quem cortaria mais árvores. Propuseram um desafio, todo mundo ficou sabendo, queria saber se aquele homem perderia o seu posto, que era reconhecido por tantos, aquele homem, já que o seu concorrente, seu adversário era um homem forte, jovem, vigoroso. Aquele jovem lenhador desafiou o mais velho, delimitaram uma área e disseram, olha, cada um vai cortando numa direção e no final do dia quem cortar mais árvores é o lenhador com mais qualificação, o campeão, né? E eles começaram a cortar. Aquele jovem vigoroso, como todo jovem, né, impetuoso, determinado, foi para cima e cortava, pá, 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 cortava. Pegou o machado e pá, 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 cortando árvores. Ele estava tão determinado em cortar árvores, de vez em quando ele olhava para o outro lado, virava o rosto e olhava, e ele via aquele lenhador, em alguns momentos, aquele velho lenhador sentado. Ele olhava, o homem estava lá de costas sentado. E ele pensava, puxa vida, o coitado do senhor está cansado. E ele cortou. Quando chegou ao final do dia, vamos contar, aquele jovem todo confiante, quando foram contar as árvores que foram derrubadas, né, a golpes de machado, para surpresa, aquele velho lenhador tinha cortado quase o dobro de árvores daquele jovem lenhador. Aquele rapaz meio decepcionado consigo mesmo, né? Foi conversar com o velho lenhador, falou, mas como isso é possível? Eu olhava de vez em quando, via o senhor sentado, descansando. Como é que o senhor cortou mais árvores? Ele falou assim, olha, eu não estava descansando. Quando você me via sentado, eu estava afiando o meu machado. Então, queridos, que essa lição seja preciosa para nós nesse tempo de dificuldades e lutas, porque a Bíblia diz assim lá em Eclesiastes, no capítulo 10, verso 10, Salomão disse assim, ó, se você deixar o machado perder o corte e não o afia, terá que trabalhar muito mais. A verdade, queridos, é que tem muita gente nesse tempo de pandemia trabalhando muito mais, se esforçando, se estressando, nervoso, o que eu vou fazer, como vai resolver, tal. Eu quero dar um conselho a você, que é o conselho da palavra. Não foi que inventei esse conselho, é o conselho de Salomão, né? Que essa história que eu contei para vocês ilustra um pouco disso. Tire tempo para afiar o machado. Pastor, eu não trabalho, não sou lenhador, não uso machado, nunca peguei um machado na vida. Nós estamos falando sobre oração. Oração. Ore, busque a Deus. Afiar o machado é orar, porque quando você ora as coisas andam melhor. Né? Deus vai azeitar as engrenagens, né? Vai colocar o óleo nas engrenagens, vão trabalhar, né? Com muito mais fluidez quando você ora. Martinho Lutero, que é o pai da reforma protestante, era um homem, um mestre, né? Muito ocupado. E certa vez ele relatou ao seu barbeiro e disse o seguinte, olha, o dia que eu estou com muitas tarefas, aquele dia que eu estou cheio de problema para resolver, muita tarefa para fazer, eu oro o dobro. Aí o homem perguntou, mas como assim? Se o senhor está cheio de tarefas, o senhor vai gastar mais tempo em oração? Exatamente por isso, porque Deus vai ajudar a gente a resolver o problema. Deus vai dar direção, Deus vai nos dar paz no coração, porque muita coisa que a gente faz tem a ver com aquela inquietude, aquela ansiedade, tomamos decisões precipitadas, fazemos o que não deveríamos fazer, falamos o que não deveríamos falar, porque muitas vezes nos falta essa sobriedade, esse equilíbrio trazido pela oração. Que nós possamos aprender. Existem muitas pessoas vigorosas, fortes, não vou falar de juventude, mas com aquele ímpeto, né, de fazer, de acontecer, e o trabalho dessa pessoa não tem o resultado esperado, é um trabalho que não continua. Por que não continua? Porque a pessoa, no ímpeto de fazer, de realizar, essa pessoa não parou o tempo para orar, para buscar a Deus. A sabedoria está de tempos em tempos afiar o machado. Meu conselho para você é, você vai trabalhar, vai cortar árvores, todo dia afie o seu machado. E depende do trabalho que você tiver, talvez você vai ter que afiar o machado algumas vezes por dia. Faça isso. E com certeza Deus vai te dar uma bênção durante esse momento de crise. Deus abençoe vocês.